Muito boa noite. Obrigado por terem vindo. Para mim é a primeira vez que estou a vir aqui na conversa da biblioteca, mas nós temos visto mensalmente hoje. O nosso convidado é o António Coelho, é um convidado que nós não fizemos muito esforço para ter público, o público apareceu e ficamos gratos por estarem cá. Só para vos dizer que a conversa da biblioteca já teve aqui muitos temas, muitas áreas, temas de interesse que passaram por cá e vão continuar a passar. Hoje o nosso convidado é um ator que nos entra em casa segunda a sexta, através da telenovela, portanto muita gente conhece, mas não é um homem só da telenovela, é um ator e naturalmente para nós paivenses é motivador ele ser do Conselho de Castelo Paiva da freguesia de Guerreiro. Portanto, estar aqui nessas condições foi extremamente fácil também convencê-lo a estar aqui connosco. Encher uma barriga ali. Os homens movem-se muitas vezes pelo estômago, mais que pela cabeça. Não é? Mas nós não dissemos isso, para termos o convite não dissemos isso. Foi fácil pelo dia. Eu quero agradecer a vossa presença cá também esta noite. É importante ter com o António Coelho, mas também é importante ter cá esta sala cheia. É importantíssimo. António Coelho, boa noite. Obrigado por estar connosco. E a minha questão vem exatamente a ver com o facto de nascer em Pedro. Eu sei que saiu de Pedro por 9 anos. Na altura, as minas do Jão eram, enfim, aquilo que valia no Conselho de Castelo Paiva era o potencial máximo, mas uma criança de 9 anos desliga-se do carvão e vai para o mundo do... O carvão a mim nunca me disse propriamente nada. Tenho algumas imagens da ideia de viver numa aldeia de mineiros. Lembro-me, por exemplo, que a seguir ao 25 de Abril era muito difícil convencer o mineiro a perceber que precisava de comprar um litro de leite mais do que receber dinheiro. O que significa que já nessa altura eu percebia muito claramente que a cultura é alguma coisa que é tão essencial às pessoas como a sua capacidade de terem boas condições de vida, quer dizer, não basta ter dinheiro, é preciso ter a consciência de que ele serve para alguma coisa que nos é útil, por exemplo. E para isso a cultura é fundamental. Tenho sempre como ideia de que, da mesma maneira que a saúde e que a educação são fundamentais para o desenvolvimento de um povo, tenho a ideia também de que a cultura, e nomeadamente o teatro, que é uma das artes fundamentais da atividade humana, são muito importantes para o desenvolvimento das relações sociais em que nós vivemos. Nessa perspectiva, talvez o facto de ter tomado consciência de que vivia num sítio e num espaço onde as pessoas tinham muitas dificuldades de sobrevivência e de entender a própria vida às vezes, me tenha despertado para a ideia de que o universo da arte poderia ser um universo muito interessante que eu poderia aliar à minha consciência social e política. Ainda hoje digo sempre que acho que os atores devem ir à frente das manifestações. Quero dizer com isto que penso que os atores devem ter ou têm mais consciência social e política do que o comum dos mortais. E porquê? Porque, evidentemente, vive e transporta dentro de si diária e constantemente a ideia de que, ao ser outro ou ao tentar ser outro, tem de ter a capacidade de entender o outro. E ao entender o outro, entender a diferença, entender que as pessoas, sendo diferentes, podem acrescentar mais valias à vida dos outros, e nesse sentido, entendo sempre que a arte tem um lado social e político que é também fundamental para se viver em sociedade. Talvez por isso, o facto de ter nascido numa aldeia de mineiros possa-me ter despertado não só essa consciência social, mas esse lado ligado à arte que eu percebi com essa história de era importante explicar ao mineiro que um litro de leite era mais importante para ele do que ter
sem escudos, no caso, porque ele, como sem escudos, bebia vinho e não bebia leite, não comprava leite. Não é? Talvez isso tenha também contribuído, de alguma maneira. É complicado o que eu estou a dizer? Não. Não é. Talvez tenha sido fundamental e importante para aquilo que foi depois do meu desenvolvimento enquanto ser humano, porque eu fui para o Porto estudar, quando acabei o liceu, matriculei-me em Filosofia, que foi uma área, que foi depois um curso que eu abandonei por causa do teatro. Mas o teatro é qualquer coisa que está presente na vida das pessoas desde sempre. O teatro é a primeira das artes. A manifestação da comunicação entre os seres humanos é algo que existe desde a pré-história. A ideia de comunicar com os outros é uma coisa fundamental para as relações sociais. E nesse sentido, desde pequeno, é comum dizer-se que se tem mexido no teatro desde muito novo. É evidente que é preciso tomar consciência disso e depois solidificar isso no trabalho constante que se faz profissionalmente. Mas a ideia de que há alguma coisa que está lá desde muito cedo e desde muito novo, isso existiu sempre. Daí que não tenha sido muito complicado para mim, por exemplo, abandonar o curso de Filosofia para seguir... Quando é que serve esse link? Esse link do teatro é a tua vida? Quando é que serve? Não sei. Sei que, de alguma maneira, precisava de encontrar espaços espaços que me permitissem comunicar com os outros de uma maneira não formal. Não é comigo, eu não tenho muito a capacidade de estar a comunicar, não tenho esse dom, senão seria político. Não tenho, mas sou capaz de ir para cima do palco e com as palavras do Sófocles, por exemplo, dizer versos de uma tragédia grega, isso já sou capaz de fazer. Mas isso não deixa de ser comunicação também, não é? Esta necessidade de comunicar com os outros é alguma coisa que se manifestou em mim muito cedo e depois é como fazer isso. A determinada altura achei que podia fazer isso com música, não é? Através da música, que também é uma arte de comunicar emoções, sentidos, não é? Mas a partir do momento em que experimentei o teatro, e o experimentei de uma maneira mais séria, achei que ali, e até porque o teatro é uma espécie de uma súmula de universos de outras artes, nós no teatro permitimos trabalhar com a música, trabalhar com a pintura, enfim. Eu até costumo dizer aos políticos, aproveito que está aqui, dizer que mesmo num tempo como o que vivemos hoje, de extremas dificuldades financeiras, o teatro é uma arte que pode ser, do ponto de vista económico, muito produtiva. Se pensarem, quando fazemos um espetáculo de teatro, damos trabalho a carpinteiros, pintores, músicos, eletricistas, aderecistas, coladores de cartazes, gráficos, etc., percebemos que, mesmo do ponto de vista económico, o teatro é uma atividade extremamente rica. Aliás, há um estudo feito pelo Sr. Mateus, não é? Como é que ele se chama? Augusto Mateus, que diz que a cultura gera, em Portugal, cerca de 3,6% do produto interno bruto, o que é uma coisa extraordinária se nós entendermos que, por exemplo, do orçamento geral do Estado, a cultura tem 0,17, não chega sequer a 0,2 do orçamento. Mas é uma atividade extremamente rica do ponto de vista da própria economia, que gera riqueza direta. Não é? Nesse sentido, também é preciso que os próprios políticos comecem a olhar para isto como de uma outra maneira. Não podem olhar só no sentido de dizer estes tipos vão ao teatro, vão à música, passam a ser mais críticos e passam a ser mais críticos das nossas atividades e, como tal, é melhor a gente não ter, não é? Como diria o Hitler, puxamos do revólver, ou como dizia o ex-presidente da Câmara do Porto, ouvimos falar de cultura, rapamos da máquina calculadora. É redutor, isto é tudo muito redutor. Não é? Acho que é uma área muito mais aberta e quanto mais cultos os cidadãos forem, mais exigentes são, claro. Mas ao serem mais exigentes também nos exigem mais. Quer sejamos políticos, quer sejamos atores, etc., o que quer que seja. Nesse sentido, esta dinâmica que a arte e a cultura geram são fundamentais para o desenvolvimento
quer das comunidades mais rurais, ou até mais urbanas, como quer que seja. Em qualquer parte, a arte, as atividades artísticas não são só um espaço lúdico, são também um espaço de enriquecimento da própria sociedade, dos próprios cidadãos e da maneira como eles depois se relacionam a viver em sociedade. António Cabelo, então, lança-se no teatro, foi o pontapé de saída para um homem que nunca mais parou de fazer, e olhando para o currículo, tem tanta coisa para falar sobre isso. Mas, a determinada altura, também começa a dedicar-se a outras causas, o cinema também aparece. Explique-nos um pouco. Cinema, teatro, televisão, são formas diferentes de chegar ao público e formas também que têm que ter comportamentos diferentes. Explique-nos isso. São, claro. Diria sempre que o teatro é uma espécie de casa-mãe, onde se habita, onde se entra. O resto são ramificações. É como se nós vivêssemos numa casa e fôssemos a casa do vizinho, de vez em quando. Porque é nosso amigo e que nos recebe e que nos oferece um jantar. E aí, o cinema estará por aí, a televisão estará por aí, as dobragens estarão por aí. São zonas onde a tua atividade profissional também vai tocando, até na publicidade, às vezes. Agora, e aí tu tens de chegar de outra maneira. Por exemplo, quando se começou a massificar de alguma maneira a produção audiovisual em Portugal, os atores de teatro tinham imensas dificuldades. Porquê? Porque evidentemente têm uma técnica própria de representar, estar em cima do palco, projetar a voz, etc., ter uma dimensão, por exemplo, no desenho das personagens, que é muito maior do que aquilo que é a própria televisão, e o grande plano, que é uma coisa muito pequena. Aí foi preciso aprender tudo de novo, mas isso é aprender técnica. O universo da interpretação, da representação, é sempre uno. Quer se esteja no cinema, na televisão, no teatro, onde quer que seja. A maneira como tecnicamente tu abordas depois estes universos é que pode ser diferente. E todos eles podem ser, de alguma maneira, contribuir de alguma maneira para o teu enriquecimento enquanto profissional. Fazer televisão é, antes de mais, uma forma de eu poder ganhar a minha vida. Porque no teatro ganhamos mal a vida. Na televisão eu sou capaz de ganhar dinheiro suficiente para não passar fome. Ponto assente. Não é? Antes de mais. Depois, a televisão dá-me a mim, do ponto de vista técnico, uma elasticidade e uma eficácia na necessidade de resolver muito rapidamente a ideia de interpretar uma cena, porque nós não temos tempo na televisão. A televisão não há. Na televisão trabalhamos 12 horas por dia e fazemos cenas atrás de cenas, atrás de cenas, atrás de cenas. E não há tempo. É chegar, dizer o texto e fazer. No teatro, não. Uma das palavras que mais usamos no teatro é ensaiar. Que os franceses e os espanhóis dizem repetir. Não dizem? A maneira como se diz ensaiar em francês é répéter. Em espanhol é repetir. Hacer repetições, fazer ensaios. É porque é repetir. Mas repetir no sentido de procurar a solução para uma determinada cena. A televisão não tem esse tempo. A televisão obriga-te a ser eficaz. Ou não. Depende. Às vezes não és eficaz. Mas tenta ser. E dá-te essa ginástica, essa elasticidade, que de alguma maneira pode ser um contributo muito valioso para aquilo que depois vais fazer no teatro. É muito simples. Dou um exemplo. Quando comecei a fazer teatro, nós demorávamos 3, 4 meses a ensaiar um espetáculo antes de o pôr em cena. Hoje, ninguém demora mais de mês e meio. Hoje, achamos todos que mês e meio é mais que suficiente para ensaiar um espetáculo antes de o pôr em cena. O que significa que este lado da eficácia, que foi a televisão que nos deu, de alguma maneira, é uma mais-valia para o trabalho que depois fazemos no teatro. O cinema dá-te outra coisa. O cinema dá-te a capacidade de ser paciente, que é uma coisa muito estranha. Como dizia o António Silva, no cinema pagam para eu esperar, não pagam para eu trabalhar. No cinema estamos 12 horas, trabalhamos uma, esperamos 10. Esperamos, não é? O ritmo é completamente diferente, mas é muito curioso, porque também te ensina outro tipo de coisas. Ensina-te que a narrativa
Que a narrativa de construção de uma personagem não é linear e tu tens de ter a capacidade de a fazer. Não é? Imagina, estamos a fazer uma cena aqui, dentro, e zangamos aqui todos e eu saio furioso lá para fora. E a primeira coisa que eu vou fazer é a minha saída furioso lá para fora e depois é fazer a cena a enfurecer-me cá dentro. Quer dizer, eu faço primeiro a consequência de uma discussão sem ter tido discussão. E esta capacidade que o ator tem de adquirir para não ter uma narrativa linear, que é, faz primeiro a discussão e depois vê como é que fica, depois de ficar chateado, isso no cinema não existe. Não é? A narrativa não é linear e como tal isso não existe. No teatro sim. Se bem que mesmo no teatro hoje, a escrita dramática hoje, de alguma maneira às vezes também brinca com a narrativa, mas isso também é uma mais-valia para o teu trabalho. Digamos que tudo contribui para que tu possas no fim dizer eu aqui aprendi isto, e aqui aprendi aquilo, e aqui aprendi aquilo outro. E tudo isto pode contribuir e dirás sempre... E depois onde é que isso se manifesta? Eu acho que é sempre no teatro. Porque é a casa onde depois de teres aprendido isto, quando chegas, estás mais apto a fazer aquilo que vais fazer. Estás mais disciplinado, estás mais consciente, estás mais ágil, também se for caso disso, e é aí que tu de alguma maneira manifestas depois as consequências de tudo isto. E se repararem, não há escolas no mundo para atores de cinema, há escolas de teatro que formam atores, que depois podem fazer cinema, podem fazer teatro, podem fazer o que quer que seja, mas o teatro é sempre a escola. Um bom ator de teatro é sempre um bom ator da televisão. Um bom ator é sempre um bom ator. Tem que ser. Agora, um bom ator pode fazer mal um determinado papel também. Porque uma coisa é ser bom ator, outra coisa é fazer bem um determinado papel. Essa bagagem de interpretação consegue-se no teatro. Essa bagagem, esse traquejo. Sempre. O teatro é a escola, disso não há dúvida. E é no teatro que se aplica tudo que se pode, de alguma maneira, aprender nos outros sítios. Se bem que é sempre no teatro que tu aprendes mais. Eu tenho um amigo que às vezes me telefona e diz assim, quando estou a ver uma novela, percebo tudo o que tu dizes, mas às vezes não percebo o que os outros dizem. E ele diz, lá estás tu com mania, a gente brinca com isso. Mas eu sei o que é que ele quer dizer. É porque ele, por causa do teatro, quando estou a falar, como estou agora, até sem querer, obrigo-me a mim próprio a articular muito bem aquilo que estou a dizer. E digo as minhas consoantes todas. A maior parte das pessoas não diz as consoantes, não se preocupa com isso. Mas se eu no teatro não disser as consoantes, não as articular, e dizer elas não as digo porque elas não têm som, são articuladas, se eu não as articular corretamente, os espectadores não percebem o que eu estou a dizer. Como tal, eu tenho que fazer este trabalho. E dá-me trabalho, claro, me dá trabalho por isso, que torna-me ator, ser bom ator. E depois consegue transportar isso dentro da novela. E até na vida real. Quer dizer, que a partir de dada altura, quando começas a respirar como deves respirar, as senhoras, quando estão grávidas, aprendem a respirar pelo abdômen. Os atores aprendem isso desde sempre. A partir de na altura que fazes isso, passas a fazer isso na tua vida comum e normal. Não fazes isso só porque estás em cima do palco. Fazes isso porque é bom para ti. Reaprendes a fazer tudo de novo. O trabalho dos atores tem a ver com muito poucas coisas, mas que são muito grandes. A maior de todas, para mim, é como é que um ator encontra a sua verdade na interpretação. Quer dizer, se eu faço o próximo papel que eu vou fazer é o Édipo, que é uma tragédia do Sófocles, que é o homem que mata o pai e casa com a mãe, e tem uma desgraça terrível, porque é uma tragédia medonha, talvez a maior tragédia de sempre, como já se disse. Ora bem, quando eu vou fazer aquilo, a maior dificuldade que tenho é encontrar a minha verdade na representação do que eu estou a fazer. E a minha verdade, porque é a minha verdade? Porque eu tenho de convencer o espectador que me está a ver, tenho de o convencer a acreditar naquilo que eu estou a fazer. E ele só acredita se eu for verdadeiro. Mesmo que a minha verdade não tenha nada a ver com a tua verdade. Por aí daí tu contamos à mesma coisa. Por isso é que há atores, muitos que fazem. Há vários atores a fazer. O Hamlet já foi feito por centenas ou milhares de atores e eles são todos diferentes. E tu gostas mais de um ou menos do outro. Mas a maneira como ele chega a ti tem a ver com isso, que é procurar a verdade. Eu tenho de procurar a minha verdade na interpretação. E tenho, com a minha verdade, convencer os espectadores de que aquilo que eu estou a fazer, por muito mentiroso que seja, ele acredita no que eu estou a fazer. Porque
No teatro, evidentemente, há uma convenção. Sabes que o Édipo, quando fura os olhos, eu não furo os olhos. Eu não sou apologista sequer da ideia de que, quando constróis uma personagem, tens de ser aquela personagem. Dou sempre o exemplo de um filme que se chama O Homem da Maratona, em que havia dois atores, um americano e um inglês. O inglês era o Laurence Olivier e o americano era o Dustin Hoffman. O Dustin Hoffman fazia O Homem da Maratona, chegava todos os dias ao estúdio às 7 da manhã, de facto treino, a suar, muito cansado, e um dia o Sr. Laurence Olivier perguntou: olha, homem, todos os dias a esta hora, todo suado, treino, o que é que anda a fazer? Andei a correr, tenho de incorporar a ideia do homem que corre, da maratona. Diga-me uma coisa, porquê que não representa? São conceitos. Não vou dizer que está errado um ou que está certo o outro. O que eu digo é que qualquer um deles andou à procura da sua verdade. Se o Dustin Hoffman precisa de correr para encontrar a sua verdade na representação, é um problema dele. Ninguém tem nada com isso. Eu não sou apologista de que tenha de correr. Eu não sou apologista de que tenha de correr para sentir a verdade de... Não sou apologista disso. Agora, eu acho que vale tudo. O trabalho dos atores vale tudo. Mas vale tudo no processo e não no resultado. Porque no processo eu posso experimentar tudo para conseguir um determinado resultado. Mas o resultado só interessa na minha relação com o espectador. Não me interessa na minha relação comigo próprio. Agora, para eu conseguir adquirir um determinado resultado, eu tenho de encontrar no meu processo de trabalho forma experimentar de encontrar alguma coisa. Isso só me diz respeito a mim. Direi sempre que o que interessa mais aos atores são as zonas dos ensaios, as zonas da descoberta, a zona da pesquisa, mais do que aquilo que depois ele mostra aos outros. Mais do que os resultados. Aliás, às vezes até se torna um pouco maçador ter de fazer a mesma coisa todas as noites. Nós dizemos sempre: o espectador é diferente, sente-se a maneira como a plateia respira, como sente aquilo que estás a fazer, e há alguma coisa que é diferente. Eu, por exemplo, acho sempre que o engano em cima do palco é extraordinário, é muito enriquecedor para aquilo que está a acontecer em cima do palco. Porque o engano é uma novidade, é uma surpresa, é alguma coisa de interessante que aconteceu naquele momento. Mesmo que deixe o ator muito aflito. Mas os atores estão habituados a lidar com isso. Mas a ideia da surpresa, do acontecimento, às vezes num espetáculo não acontece nada. Há espetáculos que vamos ver e não acontece nada. O Peter Brook, que é um grande homem do teatro, diz que o pior que pode acontecer no teatro é o aborrecimento. Ele diz: o diabo é o aborrecimento. Se alguém na plateia boceja, já perdemos a noite. Não é? A noite está perdida. Estás a fazer uma coisa e as pessoas estão a bocejar, já foi, já era. Nesse sentido, temos sempre que tentar encontrar zonas que sejam absolutamente surpreendentes. E é muito curioso, porque, por exemplo, quando os atores não têm experiência de teatro na televisão, às vezes esquecem-se de coisas que têm muito a ver com isto. A zona da surpresa, por exemplo, a ideia de que tu lidas com uma coisa que tu já sabes o que vai acontecer, mas o espectador não sabe, não é? Aliás, as novelas agora inventaram uma coisa muito curiosa, que é o contrário. Os personagens não sabem o que acontece, mas o espectador já sabe, não é? O espectador já sabe que no Mar Salgado as raparigas são filhas de não sei o quê, o espectador já sabe. Os personagens não sabem. E o que torna? Porque eles fazem isto? Fazem isto por uma coisa muito simples. Os espectadores querem ver como é que aquelas personagens que não sabem reagem ao que vai acontecer e eles já sabem. Agora, a verdade é que tu, como ator, não podes antecipar para o espectador alguma coisa que vai acontecer que tu sabes e o espectador não sabe, não é? E este desenho, o teatro ensina, como é que o teatro ensina a trabalhar os ritmos das cenas, o sentido das cenas, as dramaturgias da cena, etc. Às vezes basta mudar o ritmo de uma cena e ela muda completamente o sentido. O teatro ensina isso, a televisão não, mas na televisão pode-se aplicar isso. Mas quando não tens essa aprendizagem, não sabes. Às vezes estás a fazer uma cena e dizes: olha, se fizesse aí uma pausa, e aqui faz a pausa e a coisa funciona bem. Como é que é possível? Teatro ensina isso. Vai fazer teatro, vais aprender. Digo sempre aos jovens atores com quem trabalho na televisão, não a todos, mas digo a muitos: quando acabares isto, vais fazer teatro, vai fazer bem. Porque muitos deles não o fizeram. Nunca fizeram.
E como nunca fizeram, o universo fica-lhes muito pequeno. E depois a televisão é uma máquina trituradora, que mastiga e deita fora, mastiga e deita fora. Portanto, é preciso que tu... Por isso mesmo é que eu fiz uma escola de teatro, não é? Porque isso é fundamental. Não é? A formação é fundamental para o desenvolvimento de tudo o resto. Mas não é só a formação. Não é só a formação de elencos e de técnicos, é também a formação de públicos. Porque depois não podes fazer um teatro qualquer. Eu não posso vir a Castelo Padre fazer a tragédia do Sócrates se as pessoas não sabem o que isso é. Ou se isso é um universo que lhes é muito distante, não é? Ou porque se as pessoas não têm, de alguma maneira, uma aproximação à prática do teatro, não posso chegar aqui e dar-lhes uma coisa da novela de água, uma coisa, não é? As coisas têm de ser feitas para os públicos e para formarmos os públicos e para os tornarmos mais exigentes no futuro, porque se eles forem, voltamos à mesma conversa, até com os políticos também vai dar o mesmo. Se formos mais exigentes, exigimos mais dos outros e exigimos mais de nós. E há aqui, isso é uma coisa que se aprende na filosofia, há aqui uma dialética na relação que se estabelece com os públicos. Eu vou, tu recebes e dás. Isto não tem só um sentido, não é? Vai para lá, vai para cá. O mesmo é o que eu digo aos meus alunos. Nós não estamos aqui a aprender matemática, não é só regra, não há aqui regras. Claro, para algumas coisas há, mas não há só regras. Quanto mais me der, em função daquilo que eu te peço, mais eu te darei a ti, mais exigente serei contigo enquanto aluno e vice-versa. E na relação com os espectadores e com o teatro e com a arte em geral, será sempre assim. Não é? Agora, não posso vir aqui com uma música absolutamente contemporânea para pessoas que nunca ouviram semelhante coisa. Lhes pode ser muito estranho e pior, pode funcionar ao contrário. E as pessoas deixarem de gostar. Não é? Isso, o gosto aprende-se e educa-se também. E essa é uma função muito importante que nós temos de ter. Nós aqui a pouco vamos também abrir para que possam fazer perguntas. Eu sei que alguém terá que fazer algumas perguntas. Tentem adivinhar os próximos capítulos da telenovela do livro. Agora eu não vai ver isso. Mas sei. Muito bem. Então, surpreenda. Sei que, para além também de ator, de professor, também é uma pessoa que gosta de surpreender e tem aqui algumas coisas que nos pode surpreender. Surpreender não sei. Mas eu estou curioso para ouvir algumas coisas que tem aí. Eu trouxe aqui umas coisas que eu estava a pensar, se calhar uma conversa é uma coisa muito chata, muito aborrecida, e nós podemos criar uma dinâmica melhor. Eu trouxe um ou outro poema, trouxe uns poemas que de alguma maneira se foram cruzando comigo na minha vida profissional, ou porque eu tive de os dizer num espetáculo, ou porque eu tive de os ler num sítio qualquer, e de alguma maneira há uma série de poemas com quem eu me tenho cruzado na vida, de que eu gosto particularmente e que gosto de partilhar com os outros. Eu gosto muito de poesia. Poesia é um universo muito curioso para a leitura. Ajuda a desenvolver a leitura. Tenho aqui um poema, por exemplo, de um grande poeta chamado Jorge de Sena. É um poema que se chama Carta a meus filhos sobre os fuzilamentos de Goya. Os fuzilamentos de Goya é um quadro do Goya, que era um pintor espanhol. E é um quadro que possivelmente vocês já conheceram, que se está a fuzilar os homens. É um quadro que é muito forte. E o Jorge Sena escreveu um poema que diz assim: vai ser atriz quando for grande. Não sei, meus filhos, que mundo será o vosso. É possível, porque tudo é possível, que ele seja aquele que eu desejo para vós. Um simples mundo onde tudo tenha apenas a dificuldade que advém de nada a ver que não seja simples e natural. Um mundo em que tudo seja permitido, conforme o vosso gosto, o vosso anseio, o vosso prazer, o vosso respeito pelos outros e o respeito dos outros por vós. E é possível que não seja isto, nem seja sequer isto que vos interessa para viver. Tudo é possível, ainda quando lutemos como devemos lutar, porquanto nos pareça a liberdade e a justiça, ou mais que qualquer delas, uma fiel dedicação à honra de estar vivo. Um dia sabereis que mais que a humanidade não tem em conta o número dos que pensaram assim,
E amaram o seu semelhante porque ele tinha de único, de livre, de diferente, de insólito, e foram sacrificados, torturados, espancados e entregues hipocritamente a assegurar justiça para que os liquidasse com suma piedade e sem efusão de sangue. Por serem fiéis a um Deus, a um pensamento, a uma pátria, uma esperança, ou muito apenas à fome irrespondível que lhes roía as entranhas, foram estripados, esfolados, queimados, gaseados e os seus corpos amontoados tão anonimamente quanto haviam vivido, ou suas cinzas dispersas para que delas não restasse memória. Às vezes, por serem de uma raça, outras por serem de uma classe, espiaram todos os erros que não tinham cometido ou não tinham consciência de haver cometido. Mas também aconteceu e acontece que não foram mortos. Houve sempre infinitas maneiras de prevalecer, aniquilando mansamente, delicadamente por índios caminhos, quais se diz que são índios os de Deus. Estes fuzilamentos, este horror, este heroísmo, foi uma coisa entre mil acontecida em Espanha há mais de um século e que, por brutal e injusta, ofendeu o coração de um grande pintor chamado Goya, que tinha um coração cheio de fúria e de amor. Mas isto nada é, meus filhos. Apenas um episódio breve, nesta cadeia de que sois um elo, ou não sereis, de ferro, suor, sangue e algo no sêmen, a caminho do mundo que eu vos sonho. Acreditai que nenhum mundo, que nada, nem ninguém, vale mais do que uma vida ou a alegria de tê-la. É isso que mais importa, essa alegria. Acreditar que a dignidade em que eu de falar-vos tanto não é senão essa alegria que vem de estar servido e sabendo que nenhuma vez alguém está menos vivo ou sofre ou morre, para que um de vós resista um pouco mais à morte, que é de todos, e virá. Que tudo isto sabereis, serenamente, sem culpas a ninguém, sem terror, sem ambição e, sobretudo, sem desapego ou indiferença, ardentemente espero. Tanto sangue, tanta dor, tanta angústia. Um dia, mesmo que o tédio de um mundo feliz vos parecia, não merecerem nada. Alguém quer fazer alguma questão nesta altura? Lima, aquela senhora. De todas as novelas que fez, qual foi o papel mais importante para si? Não sei, eu não sei quantas novelas já fiz. Não, as pessoas falam muito em novelas, esquecem-se que talvez o que eu tenha feito mais em televisão tenham sido séries. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa que gostei muito de fazer. Muito. Eu fiz uma coisa que se chama A Hora da Liberdade, viram? Sobre o 25 de Abril. Eu faço do Hotel Saraiva de Carvalho. É só por si já uma experiência absolutamente inolvidável. Mas eu gostei muito de fazer porque a ideia, quando fizemos isso, que é uma ficção, feita só com atores, do que foi a madrugada do 25 de Abril de 74. E foi feita muito fiel aos acontecimentos reais. O que fez com que, por exemplo, eu tivesse de gravar todas as minhas cenas no quartel da Pontinha, na sala onde eles estiveram, exatamente no quartel. Lembro-me que andava a fazer aquilo há 2 meses e andava fardado do coronel, que ele era coronel na altura, o Hotel Saraiva de Carvalho. E nós parávamos para almoçar, como devem calcular, e como não tínhamos muito tempo, eu saía fardado e eu estava no quartel. E eu nunca andei na tropa, não sei muito bem distinguir o que é, mas eu era coronel, pronto. Eu era no Hotel Saraiva de Carvalho e uma das coisas que me divertia muito era almoçar muito rapidamente e vir para a parada. E misturar-me com os soldados que estavam lá reais, verdadeiros, que olhavam para mim muito desconfiados ao longe e eu fazia uma cara assim e deixa ver se isto pega. E eles passavam todos por mim. E eu andava todo contente, e a tropa andava feliz e contente, a fazer de soldado ali, de coronel, mas gostei muito de
fazer porque conversei muito com eles, com os homens que fizeram o 25 de Abril, conversei muito com o Hotel Sarada de Carvalho, recordo algumas coisas muito interessantes, e acho que a série está muito bem feita. Se nunca viram, não percam, porque eu gostei muito de a fazer. Há uma série que eu fiz muito recentemente, que eu gostei também muito de fazer, chamada Liberdade 21, que é uma série sobre advogados e sobre direito, que tem aquelas liberdades que a ficção permite, que a realidade nunca permite. É que a justiça funcione como deve ser. Eu acho que a justiça é, talvez, na sociedade atual, com a ideia de justiça, talvez o maior cancro da democracia. Porque eu não acredito que alguém, qualquer cidadão acredite numa justiça que prende uma pessoa que rouba leite, porque precisa de leite para dar ao filho, e deixa solto alguém que roubou milhões a toda a gente. Isto pode, o direito pode permitir isto, a justiça não pode permitir isto. Eu acho que isto é um cancro. Portanto, essa série era muito curiosa, porque a justiça era muito rápida, porque era ficção e acontecia muito rapidamente, mas andava muito à volta do universo da nossa própria justiça, ou se quiser, da maneira como nós olhamos para ela, como nós gostaríamos de a ver funcionar. E a maneira como fizemos aquilo, porque foi tudo feito com câmaras à mão, é técnica, não tem propriamente a ver com aquilo que podíamos conversar aqui, mas foi uma experiência muito, muito interessante. No outro dia conversava, antes de ontem, não sei o quê, num dia qualquer eu estava a fazer uma cena de um julgamento e estava a enervar-me muito com a cena, tinha de me enervar muito com a cena, e de repente fiz um gesto e bati num copo de água que não estava previsto, bati, o copo virou, e eu acho que aquele ato de bater no copo e o copo virar era por si só o exemplo do que podia ser aquela cena, que é alguém que procura saber alguma coisa e que não consegue, não é? Mas, como não estava previsto, na televisão normal, se eu batesse no copo, alguém diria, corta, temos de repetir. E ali, como era feito com a câmara à mão, o câmara que estava a fazer, quando o copo caiu, partiu ele fundo e focou. E eu aí fiquei absolutamente deslumbrado, porque eu disse, estamos aqui uma equipa, todos a fazer a mesma coisa. Não é? Porque frequentemente estamos em equipa e não estamos todos a fazer a mesma coisa. Não é? Às vezes uns estão a fazer uma coisa, outros parecem que estão a fazer outra, e aqui não. Eu gostei muito de fazer essa série, exatamente porque, como tínhamos os câmaras permanentemente, eu tinha um câmara aqui que de repente podia vir com a câmara e estar aqui ao meu lado, vir para aqui, vir para aqui, e vir para aqui, e eu tinha que estar relacionado, não é? Tens de ter a relação com a câmara, mas tu de repente sentes que aquela câmara também é uma pessoa, e aquela pessoa também está contigo, ao ponto de acontecer um acidente, e ela está lá no acidente, não o ignorarmos, não é? E acrescentar também valor a isso. Ora, às vezes isto é muito raro acontecer, é muito difícil de acontecer. O que acontece muitas vezes na ficção é que estás a trabalhar e não podes, parece que o teu trabalho não pode perturbar o trabalho dos outros. É muito frequente, vocês não sabem disso, mas por exemplo, a fazer novela é muito frequente nós estamos a ter uma discussão, eu falo, e ela fala e eu paro, eu falo. Porque eles não têm ritmo para conseguir apanhar as nossas conversas, então o que fazem é que depois de cortam e juntam. Mas quando estás a fazer, eles gostam de ter uma realidade que se aproxima. A novela tem um discurso que é aproximar a realidade da vida, ou melhor, se quiserem, aquilo ser quase a própria vida, não é? Chama-se isso o naturalismo extremo. Eu, por exemplo, eu não gosto nada disso. Porque depois, quando estás a fazer, não, é tudo menos isso. É tudo menos isso. E depois eles pretendem chegar a isso do ponto de vista técnico, etc. Agora, eu como tenho, para mim, a visão de que a arte, ou se quiseres, a arte dentro do teatro, ou a arte da ficção, é alguma coisa que não é igual à vida, mas é a maneira como tu olhas para a vida. São visões diferentes. Aqui, evidentemente que gosto da ficção que se aproxima de um imaginário que não seja a vida tal qual como ela é. Não me parece que isso seja interessante. Embora o reality show traga muitas pessoas para isso, para o pior que a vida tem, não é? E as pessoas gostam de ver, porque as pessoas são muito mirones da vida dos outros, não é? Falam dos vizinhos, gostam de...
E este lado não é bom nas relações humanas. E quando tu tens na televisão alguma coisa que estimula isto, como os reality shows, o pior que isto tem é do pior que pode acontecer numa sociedade. E não perceber. O Pasolini, que era um grande realizador, escritor italiano, dizia e achava que a televisão era pior que o fascismo. Porque a televisão educa. Eu estou sempre a dizer, mas porquê que estás a dizer a palavra assim? Porque é assim que se deve dizer a palavra porque mas o personagem pode não falar assim, mas a pessoa que vai ouvir o que eu estou a dizer, vai ouvir e se não sabe vai aprender. Porque há aqui um lado pedagógico e didático que nós temos de ter, que é fundamental para a formação das pessoas. Não podemos esquecer isso. Se o que damos às pessoas é podridão, isso vai formá-las mal. É horrível o que acontece na televisão em Portugal. A maior parte das vezes é horrível. E as pessoas não fazem nada contra isso. Eu acho que devia haver manifestações contra os reality shows. As pessoas ficam para a rua, não queremos ver isso. Apedrejar as televisões, fazer atirar a obra. Esse lado é extraordinariamente podre. E há esse lado da formação que a televisão tem que ter. Há um lado didático nisso. Não se pode pôr crianças em casa a ver televisão. Estamos sempre a dizer que as crianças não podem ver bonecos de guerra, porque então os adultos podem ver adultos a insultarem-se uns aos outros, a baterem uns nos outros. O que é isto? Está tudo doido? Eu não percebo todos, não é? Portanto, vejam um pouco a televisão. Faça impressão. A vida real não serve violenta. Não, a minha vida pessoal não tem nada a ver com a minha vida ficcional. Não. Às vezes as pessoas... Aquela ideia de que as pessoas confundem a televisão com a realidade e quando te veem confundem. Não, as pessoas não confundem. As pessoas gostam de falar contigo como se tu fosses a personagem que elas veem. Mas as pessoas não confundem isso. Eu, quando fiz uma novela nos Açores que batia muito na minha mulher, as mulheres insultavam-me na rua. Mas eu sei que elas insultavam o meu personagem e tenho todo o direito de fazer. Mas se eu bater nas mulheres... Agora, a verdade é esta. Depois mas porquê que faz um personagem que bate nas mulheres? Porque eu acho que é importante que na sociedade se discutam essas coisas. Porque os homens não devem bater nas mulheres, não é? Porque eu agora faço um personagem que é um homem que é corrupto. Mas é o que mais há na vida portuguesa. Estão todos soltos. Mas o que eu pretendo fazer é quando eu estou a fazer uma cena com as minhas netas, ou com os meus filhos, ou com as minhas netas, eu pareço um avô que educa. Um avô que tem princípios, que educa. De repente assim, mas afinal o homem é porque os homens que são corruptos são estes. Não são os inventados. Não é? Os espíritos santos não são umas coisas que queiram aí, não se sabe bem de onde. São seres humanos que têm filhos e que têm netos e que se calhar têm não convém os netos. Não são umas coisas ficcionadas que apareceram os maus das novelas, não são os maus que apareceram não sei de quê. Não, são seres humanos, como os outros. E o que eu pretendo fazer nas minhas personagens é dar-lhes um cunho muito verdadeiro do ponto de vista do ser humano. Quando eu faço uma cena com a minha neta, se eu estou a fazer uma cena com a minha neta, eu sou avô, estou educado. E digo, minha filha não faz isto, e diz, o homem tem princípios. Mas o homem é corrupto. Porque os homens que são corruptos também têm princípios de educar os filhos. Percebem? E é um bocadinho isso que eu pretendo dar nos meus personagens quando eu faço televisão. Se eu faço um homem que bate na mulher, as minhas cenas são violentas, mesmo que eu não toque na atriz. Eu lembro-me de quando fazia essa novela, de manhã fazia 11 cenas. Porque, não sabem, nós fazemos frequentemente, quando fazemos as cenas, fazemos em função dos decores, dos espaços, não é? Temos um espaço que é este, quando vemos para aqui, fazemos cenas todas aqui, um dia inteiro, por exemplo, não é? O que significa fazer 50 cenas aqui, que pode ser um episódio, outro episódio. E então eu ia de manhã, imaginem, um dia qualquer de manhã, cenas no espaço, quarto. Era no quarto que eu batia na mulher, até a hora do almoço eu fazia 15 cenas, todas a bater na mulher. Eram todas, não é? Um episódio, outro, eu chegava à hora do almoço não podia com uma gata no rabo. Estava cansado, Era cansado, que não batia, não é? Fazia que estava com cinto, ela não estava lá, não é? Mas tu ainda pões às vezes mais energia do que estás a fazer. E chegava a hora do almoço e dizia, vocês por amor de Deus,
mandei-me para casa que eu já não posso mais. Ainda tinha mais 30 para fazer. Essa será um beijo técnico. O beijo técnico? Exatamente, se não fala. Agora quero saber. Nunca deu um beijo técnico. O beijo técnico é dar um beijo a alguém a quem não se tem vontade de dar um beijo. E tem de fazer de conta que tem. Não considero que fala um beijo técnico. O beijo técnico tem que ser assim. O beijo técnico não tem Eu língua. parece que não sei. É tudo a fazer de conta. Às vezes não é, né? Às vezes a coisa pega, né? O Rodrigo dá alguns que já pegaram. Não é, mas isso acontece. É como na vida. Nunca deu um beijo. Todos os beijos que deu foi por amor. Deve ter dado pouco. Mais alguma questão? Eu dou, nesta novela eu dou um beijo, ainda não chegou lá, para não? Não. Vou andar com uma rapariga nova. Vou andar com a minha nora. Tenho um caso com a minha nora. Que categoria, não é para qualquer um, devo dizer. É a Patrícia, exatamente. Vamos avançar. Pode ser mais tarde. Qual é a próxima questão? A questão é se, posteriormente, daqui a alguns anos, pensa em voltar a Cristal Parque e sensibilizar a população paivense para, quem sabe, formar mais um grupo de teatro ou até mesmo. O que é que diz mais um? Já há um cara? Eu tenho conhecimento que sim, que há um. Portanto, acho que já é um bom princípio, não é? Um bom ponto de partida, mas lá está, com uma pessoa formada nessa área e com o currículo artístico como o seu, seria uma mais-valia, não é? Para nós paivenses. Está a dizer que eu, na minha forma, deveria dedicar. Estava a pensar em dedicar-me à agricultura, mas. Não, não, eu volto frequentemente cá. E se não voltar mais, pelo menos aos fins de semana, eu voltar, porque tenho agora uma casinha para passar os meus fins de semana. Não sei se vou dedicar à agricultura. Mas é sempre com muito prazer, muito, mas mesmo muito, que poderei dar o meu contributo, onde quer que seja, para que as atividades culturais e artísticas se possam desenvolver aqui, por aquilo tudo que eu já disse. E porque, evidentemente, eu acho que, numa terra como esta, há uma promoção muito importante nas atividades artísticas, que é o lado lúdico. Só por isso vale a pena. O que é que as pessoas fazem numa terra como esta? O que é que os jovens fazem? Encontrar caminhos para que eles possam, de alguma maneira, desenvolver as suas capacidades, e as suas capacidades nas relações com os outros, etc, etc. Tudo isso é valioso para o futuro da terra, de todos. E tudo que eu possa fazer, e tudo que eu possa contribuir, eu estarei sempre disponível para fazer isso. Evidentemente, muitas vezes eu não tenho tempo, mas sempre que eu puder, podem contar comigo. Eu lembro que eu fui aqui a uma terra chamada Luís Pereira, por exemplo, havia um festival de teatro, eu fui lá, falar com os miúdos, faziam teatro. Eu acho que é importante, não só por este lado de que não podes abandonar as pessoas assim, os jovens, eles devem ter alguma ocupação, mas porque depois eles podem ser contributos para os outros. Eu tenho uma escola e às vezes os meus alunos chegam e tu percebes que de repente, às vezes, as famílias remitem-se da educação porque acham que a escola deve substituir os pais. Nada substitui os pais, nada substitui a escola. Mas estas mais-valias que podes ter em tudo podem frutificar para o futuro da terra. E nesse sentido, podem sempre contar comigo. Se já têm cá um grupo, podemos sempre, não sei, por exemplo, que há estas coisas feitas a partir da volta do românico, né? E agora estão paradas, né? As atividades culturais desse nível estão paradas. Mas tudo que possa ser para... Mesmo, por exemplo, na cidade do Porto, uma das coisas que eu tinha... Lembro-me que há uns anos teve uma grande discussão com os responsáveis da Câmara que tinham um pelouro da animação. E eu discutia sempre a ideia de que ter um pelouro da animação é uma coisa muito importante. Tu podes animar e deves animar as ruas, os teatros, o que quer que seja, mas ter o pelouro da animação, por suposto, tu podes ir a Paris, comprar um espetáculo, trazer-o para a rua do Porto e animar. Mas eu tenho sempre a ideia de que tu tens, nos sítios onde tu habitas,
Tu tens de criar, de fazer germinar projetos que eles possam trabalhar por si próprios, que não dependas de terceiros. Não é? É importante que a partir do momento que tens um projeto aqui, de um grupo de teatro, de música, ou o que quer que seja, que o confrontes com outros que possam vir cá. Não é? Que fazem festivais, etc. Mas não vale muito a pena só trazer se não tens aqui nada. Não é? Antes de mais, acho que deve ser aqui que se deve lutar para fazer germinar o que quer que seja e depois regar isso para que ele cresça e confrontar com o resto. Sim, como tem uma escola, não é? Tem lá uma aluna aqui. Questão. Temos lá uma aluna. Ela está ali. Estás boa? Tens de contar melhor? Como tem uma escola, daí a minha questão. Poderia, porventura, lá está na reforma, pensar em regressar, não é? E sensibilizar, não é? E começar por aí mesmo, sensibilizar. Posso fazer isso sem ser da reforma, necessariamente. Sim, claro, mas aí já teria mais disponibilidade. Está aqui alguém no grupo de teatro? Está aqui alguém no grupo de teatro? Como é que é possível que numa terra tenha um grupo de teatro, vem cá uma pessoa de teatro e não estão aqui? Não deve ser um grupo de teatro muito interessante. Porque não me importa nada de vir cá, de falar com eles ou com elas, ou com quem quer que seja. Né? Agora, não se obriga ninguém a fazer coisa nenhuma. A motivação deve partir das pessoas. É importante encontrar motivações das pessoas do Conselho para este tipo de atividades também. Não é? E a partir do momento que se encontrem, tentar, com que eu sei, eu há bocadinho falava, tenho aqui o auditório, eu nunca vi agora o auditório por fora. Ele disse-me, leva 200 e tal pessoas. Preocupação dos políticos. Quantas pessoas vão ter no auditório? A minha preocupação é logo, e o palco? Que dimensões é que tem? São preocupações diferentes. É natural. Agora, eu penso sempre que se tu fazes ali um auditório para receber pessoas, também tens de pensar o que é que lhes vais oferecer. E para lhe oferecer determinada coisa, tens de criar condições para que isso exista também. Até condições técnicas. Eu não posso fazer um palco de uma coisa deste tamanho. Não é? Quer dizer, estas coisas têm de viver em conjunto, mas não é uma imposição também, não vou impor que agora tenha um palco não sei o quê para levar 50 pessoas. É preciso encontrar aqui um pouco, mas está ali um espaço. E o que é que está lá a fazer o espaço? Eu acho que o espaço é para ter atividades, não é? Os espaços só por si não existem como património. Eu dizia aqui, quando vim aqui à Câmara, dizia que o que eu achava mais interessante numa terra como Castelo de Paiva, eu trouxe aqui os meus amigos. Há aqui um património porreiro, que é comermos lampreia e sábado, já não há muito, não é? Mas hoje comemos um bom cabrito e não deixa de ser um bom património de qualquer maneira. Mas, de facto, eu se lhes quiser mostrar alguma coisa daqui, não tenho muito que lhes mostrar. Isto chama-se castelo, eu não conheço castelo nenhum. O que é que eu lhes mostro? Eu costumo dizer, há aqui um património extraordinário. É o património humano, é o capital humano. Se não investes nisso, onde é que tu vais investir? Se aqui não há mais nada, ou há muito pouco mais que isso. Mas há pessoas, as pessoas não têm valor. Tens de investir nisso. A arte não é importante para isso, só é importante para isso. É ridículo que não façam isso, não é? Portanto. Muito bem. Manda alguma pergunta para o chat? Agora, desde que vês teatro, televisão e... A pergunta da praxe, o que é que eu gosto mais? Primeiro. E depois, tendo em conta as dificuldades de votações e o teatro não foi já bem, eu pergunto, não sei se acredita em fantasia, se lhe aparecesse uma fada rainha, qual era o desejo de formular? O que é que eu lhe pedia? Pedia-lhe para mudarmos de país? Não, por acaso não pedia isso. Mas se calhar pedia-lhe para mudarmos de Presidente da República. Olha, é assim, há uma coisa muito curiosa. Nós vivemos uma fase terrível, não é? Isso é claro para toda a gente. Não é muito estranho para nós isto. Eu vou fazer 40 anos de teatro, 40. Há 40 anos que eu vivo nesta situação. Que o teatro vive nesta situação. O que significa que isto não é nada novo para nós. Aliás, há uma coisa muito curiosa. É que eu acho que nestas situações as pessoas se tornam mais solidárias. E se hoje formos ao teatro, o teatro está mais cheio do que estava antes. Porque nas épocas de crise, as pessoas percebem que precisam mais das outras. Não notem isso. As pessoas ajudam mais as outras. E eu não estou a falar de caridade, como é evidente. Não estamos aqui a falar de religião. Estou a
a falar de sermos mais solidários. Ora, quando as pessoas vão ao teatro porque precisam mais de estar com as outras e de repente percebem que se sentem bem num espaço que é um espaço onde estão todos a comungar uma mesma coisa. E continuamos a não falar de religião, falamos da arte. E na arte, mais um não é necessariamente igual a todos. Nesse sentido, o que eu sinto hoje é que o teatro, apesar de tudo, tem dado um contributo, ou pode dar um contributo muito valioso para tentarmos ultrapassar esta fase negra da nossa vida. Nesse sentido, evidentemente, em função do teatro, eu não poderia, teria muitas coisas a pedir à fada madrinha. Em relação ao país, de facto, eu achava que há muitas coisas que deviam mudar aqui. E acho que aquilo que eu disse há pouco, eu acho que há um livro do Saramago, eu nem sei o título do romance, mas que as pessoas deviam ler. A democracia permite coisas muito estranhas. O Saramago, quando escreveu o romance, que se passa em Lisboa, numas eleições autárquicas, é um romance, é uma ficção, é que de repente ninguém vai votar, e a democracia permite isso, não é? Ninguém vai votar, o que acontece é que se instala o caos. Mas num país onde 70% das pessoas não vão sistematicamente votar, não vão, o que significa que tu tens, por exemplo, na presidência da República, alguém que foi eleito para ir por 10 ou 11 ou 12% dos portugueses. A democracia permite isto. Agora, nós temos de começar a pôr a mão na nossa consciência e começar a perguntar o que é que andamos aqui a fazer. Eu digo sempre aos meus amigos, mas tu não vais votar? Não, isto não me interessa. Se não te interessa, vai lá e vota em branco. Mas exerce. Não temos outra maneira. Ou então fazemos uma revolução. Ficamos em armas e fazemos uma revolução. Porque se temos esta arma e não a utilizamos e as pessoas sistematicamente se demitem de cumprir as suas funções enquanto seres humanos, é terrível. É terrível. E isto pode degenerar numa coisa como essa. De repente ninguém vai votar. O que é que acontece? É o caos completo. Mas nós não andamos muito longe disso. De facto, nas últimas eleições, quem é que votou? 30% dos portugueses, claro, 30% votaram. Ora, se 30% dos portugueses votaram, basta, desses 30%, que metade vota em não sei o quê, há qualquer coisa aqui que não funciona bem. Há qualquer coisa aqui que não funciona bem. Ou não estamos todos a ver o mesmo filme, ou não estamos todos a habitar o mesmo sítio. Porque não podemos passar a vida a coçar o rabo nas cadeiras dos cafés a lamentar que eles são todos corruptos e que fazem todos mal e que não sei, e que nós, no momento em que temos de fazer alguma coisa, também não fazemos. Não é? Portanto, o que eu pedi à fada rainha é que nos desse um pouco mais de cultura e educação a todos. Que pudéssemos olhar para o nosso mundo, todos, de maneira a sermos agentes desse mundo e não passivos desse mundo. Então o teatro está bom em termos de saúde? Eu acho que sim. Eu acho que, contrário a tudo, eu acho que sim. Claro que há muitos constrangimentos, mas sim, as épocas de crise são sempre boas épocas para refletir coisas. Não é? E acho que nessa perspectiva, Perdão, eu não me queixo. Não me queixo. Eu acho que as pessoas vão ao teatro, gostam de ir ao teatro, quando têm, também, de repente, percebes que metade da população ou mais também não tem acesso, não é? Porque de repente o país não é único, mas parece que o facto de seres de Castelo de Paiva, pagas impostos como habitante de outro sítio qualquer. Porque é que não tens o direito ao usufruto da cultura do país? Não tens? Vocês daqui, o que é isto? Eu, por exemplo, defendo. Vocês sabem que o Estado atribui financiamentos às companhias de teatro, ao cinema, etc, etc, etc. E costuma dizer-se que as pessoas do teatro são subsídio-dependentes, dependem dos subsídios do Estado. Eu tenho uma teoria completamente diferente. Eu acho que o Estado subsidia os públicos. Quando vais ao teatro, pagas um bilhete que custa 10 euros, porque o Estado pôs ali dinheiro naquela companhia. Você não pagavas 20 ou 30. Não é? No La Feira pagas mais. O Estado não faz lá dinheiro. Não é? Então, nessa perspectiva, o Estado subsidia ou deve subsidiar os públicos, as pessoas. Por que razão, sendo assim,
é que os públicos de Lisboa, as pessoas que habitam Lisboa, têm mais subsídios do Estado do que as que habitam no Norte. Sim, porque o Estado gasta mais dinheiro em Lisboa do que no Norte. Mas no Norte há mais pessoas do que no Sul, do que em Lisboa. Que discrepância é esta? Que sentido é que isto faz? Eu às vezes até digo, poderíamos mover um processo ao Estado e dizer que o Estado não trata os cidadãos da mesma maneira. Um espectador de Lisboa custa ao Estado 300, custava 300 escudos quando eu fizer as contas em escudos. Um espectador do Norte custa 90 escudos. Que Estado é este? Nesta perspectiva. Claro que as pessoas não defendem isto, as pessoas defendem que os subsídios são para as companhias, mas eu defendo que os subsídios são para os públicos. E sendo para os públicos, há mais públicos aqui do que lá. Porque é que os lá têm mais dinheiro que os daqui? Né? O que significa, e continuo a dizer a mesma coisa, o Estado não trata os seus cidadãos da mesma maneira. Não é? Por que razão um cidadão de Bragança, para ter lá teatro, tem que pagar mais que o de Lisboa? Não é? Não tem. Não tem. Não é? Portanto, também é importante começarmos a perceber isso, estas coisas. E perceber que somos todos cidadãos. E temos de ser tratados todos dignamente. Não é? Portanto, vai-nos a nossa fada rainha, que nos dê de alguma maneira mais lucidez para começarmos a entender isto tudo. E para ganhar, e termos espaços onde possamos dizer isto, não é? O que eu estou aqui a dizer, foi uma conquista, eu consegui conquistar um espaço de vir aqui dizer o que estou a dizer. Portanto, acho que é importante que notemos, mesmo como eu dizia, eu não ter a capacidade de poder falar com os outros como os políticos têm essa capacidade de comunicar as ideias com os outros, mesmo não tendo, eu, apesar de tudo, consegui ganhar um espaço que me permite dizer coisas que eu acho que é importante que eu possa dizer. E devemos todos lutar por isso. Estamos quase a terminar. O Presidente da Câmara também, se quiser dizer alguma coisa, então. Estamos quase, já passamos o tempo. Ah, é? Nós ainda vamos ouvir mais um. Vamos ouvir. É no final, vamos ouvir mais uma coisa. Vale a pena. Muito boa noite a todos aqui mais uma vez. Ter António Capelo entre nós é de facto uma grande honra. Um homem que todos nós conhecemos, sobretudo pela televisão, mas que tem um trajeto de facto na cultura fantástico e que se tornou uma das figuras mais proeminentes no mundo da cultura do nosso país. Não dizemos isto porque é paivense, dizemos isto naturalmente porque é paivense, que é um pintor do de todos nós, mas é objetivamente uma pessoa reconhecida pelo grande talento, pela grande qualidade e que é transversal às várias facetas, seja no teatro, seja no cinema, seja na televisão. Tem sido uma pessoa de grande prestígio de todos nós e que naturalmente desejo de ele. Tenho muito prazer de quero ouvir uma pessoa a dizer este é de Pedro Ida e é meu primo, que eu vou chegar, e que sempre me disse que tinha uma pessoa no teatro já há muitos anos, há mais de 25 anos, que ele não conhecia. A televisão acabou por nos dar a conhecer o António Capelo. É evidente que Pedro Ida era mais conhecido, mas no conceito não se sabia provavelmente quem era o tal Capelo que existia em Pedro Ida que estava a entrar no mundo do teatro. Hoje, o António Capelo, de facto, é uma figura notável. Tive o privilégio de estar com ele ainda recentemente em Pedro Ida, numa iniciativa louvável, um projeto muito interessante que está a desenvolver no Porto, e ouvi-lo como ouvi, e hoje já foi aqui um cheirinho do talento de António Capelo. De facto, é uma emoção muito grande ter a oportunidade de partilhar estes momentos com ele. Na altura trouxe, digamos, um colega de bancada de grande qualidade, o Paulo, mas foi uma noite muito interessante. Evitou-se que para aqui, no Conselho, as pessoas sentiram muito aquele momento. Além do carinho, do afeto, da admiração que têm, de facto, viram ali o Filho da Terra em grande realce e sentiram-se que Pedro, de facto, ficou muito feliz por ter essa oportunidade de ver uma noite muito cultural, com muito bom gosto, e é uma pessoa de grande nível, a todos os níveis,
tem uma visão muito interessante da vida, porque também o trajeto que fez me permite isso. Estou seguro que está a dar muitos passos para voltar a Castelo Branco. A casa verde é algo assim. Sem se perceber, A casa está quase pronta. sem se perceber, não digo isto porque seja a questão que foi colocada aqui pela Sandra. André, peço desculpa. Não tanto nessa perspectiva de vir ajudar-nos ao teatro, que seguramente falo lá com todo o gosto, com todo o carinho e com todo o interesse, mas isso revela que também Castelo Branco me diz muito. Mesmo tendo estado cá 9 anos da sua infância, mas está cá. Há uma palavra árabe muito curiosa. Eu sei isto porque traduzi um texto francês que se chama bled. E eu não sabia o que queria dizer a palavra, o tipo bled. E não conseguia perceber, andei. Mon bled, que é uma palavra que entrou no língua já francês, já da língua. Bled, depois percebi, finalmente, depois de andar a pesquisar, é uma palavra árabe que significa, é um conceito, não se traduz. É como a nossa saudade, não é? É um conceito, não se traduz. Bled é um conceito que significa o sítio onde se nasceu e o sítio onde se deve morrer. Esse conceito, que nós não podemos traduzir, porque às vezes nós dizemos, vou à minha terra, não é? É um conceito muito redutor. Bled é um conceito muito mais amplo. É o sítio. Este texto era sobre um árabe, né, que vivia em França, mas todo o sonho dele era voltar ao sítio, ao Bled, ao sítio onde nasceu. Porque, e não estamos a falar outra vez da religião, mas à terra voltarás, não é? E isso é uma coisa que eu acho que é um conceito árabe, mas é uma coisa que se pode transformar num conceito geral de toda a gente. Exatamente. E sente-se isso, a forma como se tem aproximado de nós, não só pelo facto de atingir este mediatismo que atingiu, que tornou-se inevitável pela força da televisão sobretudo, mas levou-me a António Capelo hoje, dá-me essa impressão, posso estar a ser que estou em lado, de ter vontade de voltar mais vezes a Castelo Paiva, não propriamente para apreciar o cabrito, que seguramente estava muito bom, mas começa a sentir que, de facto, este também é um dos palcos privilegiados da sua vida e que, para além do carinho interessante das pessoas, é, de facto, uma terra que também lhe dá esse estímulo cultural e onde se sente como um homem, se sente bem como um homem da cultura. E sempre que eu tenho tido o prazer de ouvir, aprendo sempre mais alguma coisa, sobretudo esta vertente humana, esta visão mais profunda e às vezes distante daquilo que são as emoções do nosso dia a dia, que é percebemos de facto andamos aqui a fazer e aquilo que devemos efetivamente valorizar. Essa dimensão acho que consegue traduzir muitíssimo bem com uma belíssima dicção, mas sobretudo com um pensamento muito profundo e com a força da palavra. A palavra tem força e na sua... Às vezes fazem a pergunta, não é só a pergunta banal de que eu gosto mais do teatro, de cinema, televisão, que essa a banal é. Não vale a pena responder a isso. É óbvio que se eu começo a dizer que o teatro é a minha casa, é ali que me sinto bem, portanto a resposta está feita, está dada. Agora, há uma outra coisa que é muito curiosa, que tem a ver, o que é que gosta mais de fazer, o que é que gostou mais de fazer, não há respostas para isso. Costumo dizer sempre, o papel que gostei mais de fazer é o próximo que há de vir. Não é? Por uma razão muito simples, que é, andamos sempre à procura de qualquer coisa. Eu costumo dizer aos meus alunos uma coisa muito curiosa, que eles ficam, é uma espécie de uma reflexão, que eles ficam muito intrigados a olhar para mim. Eu costumo dizer assim, só quando eu consigo assumir a minha inteira incapacidade de fazer qualquer coisa, é que eu sou capaz de assumir a minha capacidade de ser artista. É uma coisa que é assim. Sempre que sonhamos qualquer coisa, sempre que imaginamos qualquer coisa, quando a vamos tentar pôr em prática, ela fica aquém daquilo que nós conseguimos fazer. Sempre aquém.
Eu conheço muita gente que desiste exatamente por causa disto, porque se diz, eu não sou capaz de fazer aquilo que imaginei que ia fazer. E os atores têm muito isso, porque, por exemplo, quando te filmam e tu vês a tua imagem, tu dizes, ui, que horror. A primeira reação que diz é, ui, que horror. Quando te gravam e ouves a tua voz, toda a gente diz, ui, isto não é a minha voz, que horror. Temos de nós uma imagem que não corresponde à própria realidade. O que significa que quando imaginamos uma coisa e chegamos ao dia seguinte, vamos para cima do palco e tentamos concretizar, ela fica sempre aquém. Não é? Como diria eu, um pouco mais de sol e eu era brasa, não é? Um pouco mais de azul e eu era além. Mas é esta incapacidade de resolver na prática aquilo que eu imaginei que me faz mexer, que me faz andar. Porque eu ando sempre à procura daquilo e vou morrer sem me encontrar. Mas é isto que me faz andar, é isto que me faz ir lá outra vez. E outra vez, e outra vez, e outra vez. Parece uma contradição, mas não é. É no momento em que eu assumo que, de facto, eu só sou capaz de fazer aquilo, não aquilo que eu imaginei, que eu sou capaz de fazer e mostrar aos outros. E de ter a lata, porque os atores têm muita lata, e têm aquela coisa extraordinária que é a capacidade de serem ridículos. Como é que alguém acha que é muito curioso pôr-se à frente dos outros a dizer um texto? É ridículo, enfim. Mas essa capacidade que os atores têm, que é extremamente humana, de serem ridículos e esta assunção das suas próprias incapacidades e de terem a coragem de assumir isso perante os outros, que os faz mexer. Parece uma contradição. Mas a vida também é assim. A vida também é assim. Esse lado onírico das coisas é fundamental para nós conseguirmos mesmo na prática fazer resolver os nossos problemas cotidianos. É por isso que a arte é fundamental. Por isso, foi um gosto muito grande recebê-lo aqui. Vou deixar uma pequena lembrança do município. Precisarmos as mais vezes, seguramente. Este é o objetivo educativo dos 500 anos do Coral, que celebramos no ano passado. E tentar divulgar o Museu do Coral com alguns textos comentados do autor, com belíssimas imagens, e depois tem aqui alguns elementos depois vai chegar, eu não sei se aqui tem algum da volta da que eu já percebi que o António Cartelo é um apreciador da volta do románico e eu vou-lhe oferecer um livro, espero que com o conteúdo e o percurso total de todos os monumentos que fazem parte da obra, que a obra integram 12 municípios desta região e é um dos projetos mais emblemáticos do país. Não. Bastante melhor. Há bastante eu vou oferecer um, que é o da biblioteca, depois mandei um bocado para baixo. Porque acho que esta é uma das palavras também muito interessantes. Que quando estiverem em Lisboa, junto dos seus colegas, podem divulgar e fazê-los visitar. Nós temos um monumento do Manuel que faz parte da nossa edificação. Mas é de facto um dos projetos mais emblemáticos. Nós investimos mais dinheiro, as pessoas nem têm a noção de quanto isto nos custa aos municípios, mas é um Muito obrigado. Muito obrigado. Volto sempre. Não me vou embora sem ler um poema, é um bocadinho sarcástico sobre Portugal. Sobre Portugal, não é? Porque nós estávamos a falar de Portugal, o senhor depois já foi embora, era para ele que eu ia ler o poema, já foi embora. Bom, Portugal. Eu tenho 22 anos e tu às vezes fazes-me sentir como se eu tivesse 800. Que culpa tive eu que Dom Sebastião fosse combater os infiéis ao norte de África só porque não podia combater a doença que lhe atacava os órgãos genitais e nunca mais voltasse? Quase chega a pensar que é tudo mentira. Que o infante Dom Henrique foi uma invenção do Walt Disney e o Nuno Alves Pereira uma reimitação do Príncipe Valente. Portugal. Não imaginas o tesão que sinto ao ouvir o hino nacional. Que os meus igrejas avós não perdoam. Ontem estive a jogar póquer com o velho do Restelo. Anda na consulta externa do Júlio Matos. Deram-nos eletrochoques
e está a recuperar, à parte do facto de agora me tentar convencer que nos espera um futuro de rosas. Portugal, um dia fechei-me no mosteiro dos Jerónimos a ver se contraía a febre do Império. Mas a única coisa que consegui apanhar foi um resfriado. Virei a Torre do Tombo do avesso sem lograr uma pérola que fosse das rosas que Gilianes trouxe do bujador. Portugal, vou contar-te uma coisa que nunca contei a ninguém. Sabes, estou loucamente apaixonado por ti. Pergunto a mim mesmo como me pude apaixonar por um velho, decrépito e idiota como tu, mas que tem um coração doce, ainda mais doce que os pastéis de Setúbal, e o corpo cheio de pontos negros para eu poder espremer à minha vontade. Portugal, estás a ouvir-me? Eu nasci em 1957. Salazar estava no poder. Nada de ressentimentos. Um dia bebi vinagre. Nada de ressentimentos. Portugal, sabes de que cor são os meus olhos? São castanhos, como os da minha mãe. Portugal, gostava de te beijar muito, apaixonadamente, na boca. Muito obrigado pela vossa Vamos à nossa vida. Quem quiser um autógrafo para António Gabriel, está disponível. Obrigado também. Se não estava no programa.